Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília, começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores. Oitava colocação no Campeonato Brasileiro, Cruzeiro que acabou, né, nesse exato momento, há poucos minutos atrás. Cruzeiro 3, Grêmio 3, uma das melhores partidas, se não a melhor partida do campeonato, né, a defesa do Cruzeiro numa noite terrível, mas o ataque brilhando, marcando gols também. O Cruzeiro, né, faz uma partida aí que vai ficar na memória por um bom tempo contra o Grêmio, mas não vence. Completa a segunda rodada seguida sem vitória, já tinha sido derrotado pelo Corinthians na última quarta-feira. A gente vai repercutir esse momento do campeonato, as perspectivas, tudo isso e muito mais no programa de hoje. Eu começo deixando um abraço à produção e direção dos sempre competentes Paulo Costa e Sidney Júnior e convidando você a participar com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Então você manda no início, no meio, no final do seu recado. Não importa a ordem, hashtag RádioGDG, vai aparecer pra gente aqui na nossa timeline, né? O seu comentário, a sua pergunta, você ajuda a fazer o nosso debate, que a gente sempre lembra, é feito de torcedor para torcedor. A outra forma de participar com a gente é através das enquetes, né? Você coloca na sua busca, né, no Twitter, hashtag EnqueteGDG, né? Vão aparecer aqui, eu ainda tô abrindo aqui pra gente ter acesso bonitinho e ler as perguntas para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Enquanto eu vou anunciando, né, o mecanismo, ou explicando, melhor dizendo, você coloca hashtag EnqueteGDG na sua busca. Vai aparecer para você e as 6 enquetes que estão abertas com perguntas sobre o jogo de hoje, né? E aí a sua participação, ela é importante para a gente ter também um volume estatístico, uma leitura do torcedor sobre o duelo de hoje, sobre o momento do Cruzeiro. Enfim, você participa com a gente também, né? Daqui a pouquinho eu faço a leitura das enquetes. A outra forma de participação com a gente no Facebook é facebook.com/Guerreiro dos Gramados. A gente subiu agora já o postzinho anunciando a rádio de hoje. Você deixa seu comentário logo abaixo também, participa, interage com a gente, né, fazendo esse debate e projetando também a próxima rodada. O Cruzeiro vai enfrentar a Ponte Preta em Campinas. A gente vai falar disso e muito mais no programa de hoje. Eu vou começar passando a bola para o Pedro Paraíso, meu parceiro aqui de Guerreiro dos Gramados. Quero te ouvir um pouco, Pedro, do coração, né? Como é que foi assistir esse Cruzeiro Grêmio? O que tem de positivo, o que tem de negativo na apresentação do Cruzeiro hoje? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite aí a todos os ouvintes do Guerreiro dos Gramados, do Guerreiros em Debate. João, sentimento, a gente, como amante de futebol, fica muito feliz de ver um jogo desse, um jogaço, os dois times procurando o jogo o tempo inteiro, um jogo muito aberto, muito franco, principalmente da parte do Cruzeiro. Quem diria ver o Cruzeiro propondo o jogo, ver o Cruzeiro dominando as ações do primeiro tempo, com mais posse de bola, com mais finalizações. Isso aí, se você for pensar uma semana atrás, antes do jogo contra o Atlético de Goiás, a gente estava preocupado. O Cruzeiro não consegue propor, o Cruzeiro não consegue render, o Cruzeiro não consegue criar. E uma semana depois a gente está vindo de uma derrota contra o Corinthians e um empate contra o Grêmio, mas com uma perspectiva completamente diferente. A gente já está pensando num Cruzeiro, quando esse time estiver completo vai dar trabalho, para você ver como é que as coisas mudam de uma hora para outra. Mas eu gostei bastante do desempenho, principalmente do quarteto ofensivo, de Thiago Neves, de Alisson, de Sobis e também do Robinho, que apareceu muito na frente hoje. O Sobis voltando como titular hoje, conseguiu jogar quase 70 minutos, jogou muito bem. O Thiago Neves fez uma excelente partida, muita gente cobrando ele, e eu também cobrei, mas agora é hora da gente falar a verdade. Ele jogou muito bem mesmo, merece todos os créditos pela partida que fez hoje. O Robinho, outra vez aparecendo dentro da área, o que é uma tônica desse Cruzeiro com o Sobis no ataque,
é o tanto de gente que aparece na área. O Alisson apareceu em condições de finalizar 2 vezes, chutou 2 bolas na trave. O Robinho apareceu dentro da área para finalizar. O Thiago Neves apareceu dentro da área para finalizar. O próprio Sobis também. É uma equipe que, com o Sobis no ataque, o repertório aumenta muito. Com o Ábila é um centroavante, o Ábila tem faro de gol, o Ábila é um camisa 9, um homem-gol. Mas a equipe, como ele preenche aquele espaço sozinho, ele praticamente não se movimenta, ele roda muito pouco. Então o Cruzeiro fica naquela, ele tá lá dentro da área, então vamos jogar a bola pro Ábila. O time com o Sobis no comando de ataque, ele é muito mais fluido, eu gosto mais da equipe assim. E é claro que tem jogos e jogos, tem jogos que o Ábila tem que ser titular, tem jogos que o Sobis tem que ser titular, e esse era um desses. Vocês vão se lembrar que Cruzeiro e Grêmio no ano passado, o Ábila praticamente foi engolido pelo Kahneman e pelo Jeromel, que ainda são os zagueiros do Grêmio, né? O Kahneman saiu lesionado no segundo tempo. Mas eu gostei bastante do desempenho da equipe, mas no setor defensivo hoje, pelo amor de Deus, não dá para falar das partidas que fizeram Diogo Barbosa e Léo, principalmente o Léo. Léo mais uma vez falhando muito, parece que tá com prego na chuteira, grudado no chão, não salta. A defesa do Cruzeiro, no geral, com bola aérea, é inadmissível o que tem acontecido. Mas o Léo, até com erro de posicionamento, teve um besta, sabe? Zagueiro juvenil não comete os erros que o Léo vem cometendo. E hoje a gente coloca um pouquinho na conta da atuação do goleiro, né? O Fábio falhou, é verdade que o Fábio fez 2 boas defesas, mas falhou em momentos que não poderiam ter falhado. No primeiro gol, ele meio que pulou sem as mãos. O primeiro gol é o mais indefensável que ele sofreu, mas o segundo eu achei uma falha clamorosa, e do terceiro eu acho que ele deveria ter saído para abafar. Mas assim, você vai explicar seus motivos do Fábio, você achar que o Fábio não falhou no terceiro, João, mas assim, eu considero que ele deveria ter saído do gol. Mas o desempenho da equipe, no geral, foi muito bom contra uma das melhores equipes do campeonato, viu, João? Acho que o jogo se desenhou, inclusive, mais difícil do que o jogo contra o Corinthians. O Grêmio vinha de uma sequência de 10 vitórias com o time titular. É um time que marca muitos gols. Pra mim é nítido, até o Talvanes ele tweetou, aqui do Guerreiro dos Gramados, tweetou durante o jogo. O Luan é o melhor jogador do futebol brasileiro hoje, atuando no Brasil. E é um jogador muito acima, já tá sobrando aqui, como o Neymar sobrou. Claro, o Luan, não sei se ele vai ter um desenvolvimento no futebol, O Neymar é um cara que se cogita aí pra falar que pra disputar melhor do mundo, etc. Mas o Luan é extra classe pro futebol brasileiro. O que ele jogou hoje, na movimentação, nos lançamentos, o Ramiro perdeu trocentas chances, em jogadas concluídas pelo Luan. O Grêmio teve muitas chances claras de gol. O Cruzeiro teve outras tantas também, porque o Robinho jogou demais, o Thiago Neves jogou demais, Acho que quando a gente fala... Eu até escrevi sobre isso também durante o jogo. Muita gente não gosta de ver o Cruzeiro atuando sem o Ábila, por exemplo. Eu acho que o ataque do Cruzeiro tem outra dinâmica quando não é o Ábila jogando e quando tem Sobis e Robinho, por exemplo. Barrar o Ábila para jogar Rafinha, para jogar o Elber, aí é baixar o nível, porque não vai se manter o nível criativo, são jogadores inferiores nesse sentido ao Sobis ou ao Robinho para criação de jogadas, e você vai perder a referência. Agora, com os 4 jogando juntos, Robinho, Alisson, Sobis e Thiago Neves, o Thiago Neves cresce porque a movimentação ajuda, ele consegue ter um pouco mais de espaço dentro do jogo, com o Arrascaeta, que a gente vai ficar um tempo sem o Arrascaeta, infelizmente, mas isso também é uma dinâmica que acaba acontecendo, e é um pouco do que o Mano vinha dizendo em coletivas na semana passada, que o Cruzeiro ia ficar mais forte nas próximas rodadas, em função também desses retornos do departamento médico. Então a gente viu sim o Cruzeiro criativo na frente, criando jogadas, perdendo chances. A gente vai discutir, por exemplo, a gente teve o pênalti no Ábila contra o Corinthians. Hoje, pênalti no Rafael Sobis, também, que não foi dado, quando estava 1-0 a partida ainda, ou estava 0-0, já estava 1-0 pro Grêmio.
né, e o Cruzeiro não teve, né, essa marcação. Enfim, é muito triste que o Cruzeiro termine essa semana, né, a gente conversou na última segunda, e que essa semana que você passou o Cruzeiro fez 1 ponto, que merecia muito mais, né, 3 pontos pelo menos o Cruzeiro merecia nessa sequência aí, e teria sido assim, por exemplo, se os pênaltis tivessem sido dados, né, o Cruzeiro teria conseguido aí a vitória hoje, né, e o empate lá em São Paulo. Ficou esse gostinho com as atuações de que o Cruzeiro merecia melhor sorte, né, Wander? Boa noite. Boa noite, João Henrique Castro, boa noite, Pedro, boa noite, Sidney Júnior. João, a realidade do Cruzeiro é totalmente diferente do que muitos pregoavam ao longo do ano. O Cruzeiro jogou de igual para igual com o Corinthians em São Paulo, jogou de igual para igual com o Grêmio hoje, e são as 2 maiores equipes hoje no futebol brasileiro. O Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro com folga, o Grêmio vice-líder, e o Grêmio apresentando o melhor futebol do Campeonato Brasileiro até o momento. O craque do Brasil jogando no futebol brasileiro hoje é o Luan, como você bem ponderou, e temos grande oportunidade de crescer ao longo da temporada. É a segunda partida do Rafael Sobis após a lesão. O Dedé vai voltar ao time, vai crescer nessa zaga, porque o Léo tá muito mal, Caicedo muito meia bomba. Acho que Léo e Caicedo vão dar oportunidade ao Manuel e o Dedé, e acho que o Cruzeiro vai crescer muito ao longo da temporada. Agora, monstro em campo, jogou muito, dominou o meio de campo e mostrou que merece a camisa titular do Cruzeiro, Lucas Romero. A partida que o Lucas Romero fez hoje, acho que foi o melhor com a camisa do Cruzeiro. Acho que teve total segurança na volância do Cruzeiro, conduziu muito bem o time. Eu acho que briga por posição. E reforçar ainda a força do elenco cruzeirense. O Cruzeiro tem Hudson, tem Henrique, tem Ariel, tem o próprio Lucas Romero, Lucas Silva. Acho que o meio campo do Cruzeiro está muito bem para a temporada. Acho que, como falamos no início do ano, o elenco do Cruzeiro é um elenco forte. Não deu conta quando perdeu Rafael Sobis, Thiago Neves, Robinho, mas a movimentação tática, técnica do Robinho com o Rafael Sobis é excepcional. E o que cresceu o Thiago Neves jogando ao lado do Robinho. Mais uma vez, pontuando bem no Cartola, salvando o Cartola de muita gente. Eu não escalei o Thiago Neves, eu fui de Rafael Sobis, mas muito bem o time do Cruzeiro hoje. Acho que, apesar dos erros que o Fábio cometeu aí na partida, acho que o goleiro ele tá ali para poder ser perfeito, ele não pode errar em momento algum. Acho que o Fábio não teve... A culpa não foi só dele, mas mereceu um puxão de orelha aí, que ele cometeu erros que um goleiro da envergadura dele não pode cometer. Não dá para errar jogando no time do Cruzeiro. Você vai ser cobrado, Fábio, por boa parte da torcida, e eu deixo aqui a cobrança em cima de você, Fábio. Não dá para errar em momentos decisivos como você errou hoje e vem errado ultimamente, Fábio. É com você, João. É isso aí, mano. Eu acho que o Pedro até anunciou, a gente conversava que a gente entrou no ar. Eu acho que o Fábio falha no segundo gol. Né, o terceiro gol é aquilo. Né, o Fábio saiu numa bola na pequena área, numa cobrança de escanteio, e não achou nada. E quando é na entrada da pequena área, quando já a bola tá ali margeando o primeiro pau, arrisca da pequena área ou saindo, como é o caso, por exemplo, do terceiro gol. É uma bola que o goleiro corre muito risco saindo, a maioria não sai, né? E enfim, aí a galera, o Fábio muitas vezes ameaça sair e volta, né? E esse processo de volta dele é um processo inclusive de ganho de impulsão para poder saltar, e muita gente fica assim, poxa, já deu o primeiro passo porque não saltou, né? Mas enfim, a participação da zaga, né? Isso já teve gol de escanteio, né, contra o Corinthians, também contra a Chapecoense, uma vez ou outra, né, é mérito do adversário também, né, acontece, mas nessa recorrência o Cruzeiro está com uma dificuldade muito grande nessas jogadas, né, precisa aprimorar, e aí falha especialmente dos marcadores.
ao meu ver. Passando para as enquetes, então, que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Grêmio? E é muito interessante porque a gente colocou a enquete, né, quando estava 2-1, logo no intervalo, e chegou a ser 80% dando nota 4, né, 10% nota 0. Né? Agora, com a leitura completa do jogo, até o primeiro tempo foi um pouco absolvido, né? 40% nota 4 até aqui, mas 38% nota 7 para o primeiro tempo do Cruzeiro. A arbitragem foi responsável pelo resultado do primeiro tempo, 50% sim, era um índice que foi diminuindo ao longo também, né, da segunda etapa, por causa também do que o resultado virou, mas a galera dava na bronca com um pênalti não dado no primeiro tempo. Houve culpados no lance dos gols do primeiro tempo, falha coletiva 57%, Diogo Barbosa 27%, Fábio 19% e mérito dos rivais 4%. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo? 59% nota 7, 28% dando nota 10. Acho que nota 10 é um pouco demais, porque o Cruzeiro permitiu ao Grêmio chances, mas muito por mérito do Grêmio também, um time muito bom. Quem foi o melhor do Cruzeiro contra o Grêmio? Romero ganhando com 66%, Thiago Neves 22%, Robinho 8%, Sobis 4%. E esse foi o melhor jogo do campeonato, 73% dizendo que sim, 19% que foi um dos melhores e só 8% dizendo que não. A participação dos ouvintes, a Débora dizendo que dá nota 8 para o segundo tempo do Cruzeiro, que o ataque cresceu, supervalorizou o jogo, mas a defesa continua sendo o nosso calcanhar de Aquiles e fonte de dor de cabeça, né? Então, tem um outro recadinho dela aqui também, que ela quer elogiar a postura do Romero nesse último jogo, voltou com sangue nos olhos e fome de futebol, que é um exemplo a ser seguido. A Débora Dias é outra Débora aqui, falou que gostou muito, que o time mostrou reação. O Farney Santiago dizendo que jogão fez o Romero, com sequência de jogos, vira peça-chave todo o tempo, jogador de estilo de jogo dos times europeus. O Romero, né, teve um início de temporada com poucas chances, mas foi muito discreto quando teve as primeiras chances ao longo do ano também. Mas nessa sequência, né, com o Cruzeiro não podendo contar com um volante ou outro, e aí com o retorno do Robinho ao time também, ele tem jogado demais. Eu nunca fui dos que cobrava essa chance, tem que botar pra jogar, porque eu gosto dos outros volantes que o Cruzeiro tem no elenco, mas o Romero deu uma pedida de passagem bonita nessa sequência de jogos, não é não, Pedro? Pois é, João, o Romero surpreendendo até a mim, inclusive. Eu achava que ele não ficaria no Cruzeiro por muito tempo, principalmente pela falta de chances, né, que ele não tinha, e também porque o Hudson chegou, o Henrique e o Cabral começaram o ano como titulares, o Henrique machucou, o Hudson entrou bem, o Cabral também, o Cabral se lesionou, o Hudson ficou no lugar do Cabral também, e em certos jogos também conseguiu desempenhar um bom papel. É bem verdade que o Hudson e o Henrique jogando juntos não foi a melhor das duplas de volantes que tivemos, mas também não comprometeram muito. E aí, do nada, o Mano dá umas chances pro Romero na lateral direita, parece um pouco insatisfeito, porque vocês vão se lembrar que no jogo contra o Sport, por exemplo, o Mano tira o Romero no intervalo. No jogo contra a Chapecoense também tira da lateral direita no intervalo. Então, assim, parece insatisfeito com o desempenho na lateral. Mas aí o Mano volta ele para o meio campo. E aí sim ele começa a desempenhar um ótimo futebol, começa a jogar bem, voltou muito bem nessa sequência. A gente pode até falar que o Hudson vinha bem também, mas não tem como você tirar o Romero desse time de jeito nenhum, muito menos o Cabral, porque o Cabral também tem uma função importantíssima de saída de jogo. O Cruzeiro, quando teve a lesão do Cabral, né, o Cabral ficou um tempo fora, tempo afastado, foram os momentos que o Cruzeiro mais sofreu, principalmente para criar, porque para você ter uma boa produtividade no ataque, a bola precisa chegar redonda da defesa. Não adianta vir com chutão, ligação direta ou com passe quebrado do meio campo, que o ataque não vai conseguir criar. Então esse time do Cruzeiro voltando a jogar completo, hoje com meio campo muito bom. Romero hoje com 7 roubadas de bola, não cometeu nenhuma falta no jogo, um volante
que não comete faltas, é algo a se parabenizar mesmo. Foi uma partidaça do Romero. E é titular, a dupla é ele e Cabral. Eventualmente o Cruzeiro vai precisar jogar com um terceiro volante aí que fique a dúvida entre o Henrique ou o Hudson, mas nesse momento não tem como tirar o Romero do time titular, João. Me parece também. E assim, é uma situação em que Henrique e Hudson não voltam ao time, inclusive. Pra mim também a dupla aí é Cabral e Romero nesse momento, né? E a gente ainda pensa, o Lucas Silva, então, nessa história, a gente nem fala dele muitas vezes. E entrou um pouco afoito hoje, o Lucas não tem aproveitado, né, as oportunidades que tem tido. Não gostei, né, da atuação do Lucas, fez uma falta importante, né, em certo sentido, que o Luan estava de frente pro gol, mas ele é um jogador que pode... O Romero teria se desarmado sem fazer a falta, né, falando um pouco do que o Pedro tem falado, uma falta que colocou o Cruzeiro em riscos, né, o Lucas tem sido muito precipitado, né, nas chances que tem tido. Aqui, né, o anúncio que a gente fez da rádio no Facebook, a gente colocou a foto do Alisson, né, e o comentário do Adriano Lopes aqui é que pra ele foi o melhor jogador, né, da partida, porque joga muito esse moleque. O jogo foi tão intenso que a gente esquece de alguns detalhes da partida. Por exemplo, um detalhe, né, evidente que não dá pra se apagar da partida. O Alisson acertou a trave 2 vezes no primeiro tempo. Né, teve o lance do Elber também no finalzinho do jogo, que quase o Cruzeiro assumiu o placar, a última chance efetiva de perigo na partida. Mas o Alisson, a gente fala muito aqui, Nelson, como que o Alisson precisa aprimorar a finalização, porque ele cria jogadas inteligentes, ele cria boas dinâmicas, mas na hora de chutar o chute sai fraco. Hoje o pé dele saiu, os chutes foram fortes, mas a trave parou o Alisson, que tem sido um jogador muito importante para o Cruzeiro nessa sequência recente, né, não, Wander? Bem observado, João. Muito bem observado. O Alisson muito bem no jogo, meteu 2 bolas na trave. Acho que o Cruzeiro tem muito a crescer. Falando aqui, João, o Cruzeiro, olha só pra você ver, pessoal. Voltou Ezequiel, voltou Robinho, voltou Sobis. Olha como é que o futebol do Thiago Neves cresceu, o futebol do Alisson cresceu. Eu acho que temos muitas oportunidades de crescer, chances reais de brigar por Libertadores. Acho que a realidade do Cruzeiro hoje já é outra. Acho que a oportunidade que o Cruzeiro precisava para poder mostrar o bom futebol foi jogando contra 2 grandes times. Mereceu a vitória, ou no mínimo um empate contra o Corinthians em São Paulo, e o empate aqui hoje contra o Grêmio. E foi um resultado que mascarou o que foi o jogo. O Cruzeiro poderia ter ganhado, teve chances de ganhar. Por erros bobos, a vitória não veio, mas o jogo foi muito disputado. Cruzeiro e Grêmio, acho que para mim, a opinião de algumas pessoas ali, deve ser o melhor jogo do futebol brasileiro na atualidade, João. Assim, é um jogo de deixar a gente de boca aberta mesmo, pelo que se viu, né? Tô até já um pouco preocupado com a sequência, né, da gente poder falar de outros temas, mas, né, é uma partida que mexeu com muita coisa, né, do torcedor que está acostumado com o Cruzeiro jogar de forma diferente. É uma semana que o Cruzeiro mudou o seu estilo de jogo. Eu acho que passa, né, eu sempre digo muito isso, há um esforço tão grande em botar tudo na conta do treinador às vezes, e se perde outras coisas, outras dimensões, né? Com esse quarteto ofensivo, o Cruzeiro ganha muito poder de marcação na saída de bola adversária. O rival não consegue sair com facilidade. E o Romero no meio campo, então, assim, é desarme atrás de desarme. O Cabral desarma muito, né? Então o Cruzeiro recupera a bola mais rápido. E se ele recupera a bola mais rápido, ele vai estar mais presente no campo adversário, né? O Cruzeiro conseguiu fazer isso ao longo dessa semana. A perspectiva é muito boa, né, depois dessas 2 rodadas, em relação ao que o Cruzeiro pode apresentar, por exemplo, contra a Ponte Preta em Campinas. Eu queria que a gente começasse já a falar um pouco sobre esse confronto também. O Cruzeiro vai enfrentar a Ponte Preta, né, que está empatada com o Cruzeiro no campeonato, né? A vantagem do Cruzeiro é no saldo de gols. A Ponte tem os mesmos 11 pontos do Cruzeiro, 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, mas a Ponte marcou 10 gols mais que o Cruzeiro, sofreu 11, né? O Cruzeiro sofreu 8, né? Tinha aí uma das melhores marcas defensivas do campeonato até esse jogo aí que pulverizou as marcas
da defesa do Cruzeiro e do Grêmio, né? Mas a Ponte sofreu aí 11 gols, né? Vem de uma sequência recente que não é das melhores, né? Empatou com o Santos na Vila Belmiro, 0-0, até um resultado importante, mas foi derrotado pelo Flamengo no Luso Brasileiro por 2-0 na rodada anterior, 2 jogos aí então sem marcar, e antes tinha vencido a Chapecoense por 3-2. Perdeu o Cleison pro Corinthians, perdeu o William Potker, né, pro Internacional, 2 dos destaques da campanha do Campeonato Paulista, mas o Luca, né, que passou pelo Cruzeiro, campeão brasileiro no Cruzeiro, tem sido o seu destaque fundamental, tem jogado muito bem, é o vice-artilheiro do campeonato, ao lado do Luiz Fabiano, né, com 5 gols, o Henrique Dourado tem 8, né, liderando a tabela da artilharia. É um grande risco para o Cruzeiro, mas pelo que o Cruzeiro mostrou contra Corinthians e contra Grêmio, e a própria necessidade de pontuação, é uma partida que o Cruzeiro tem boas condições para vencer, não é não, Pedro? Não, só boas condições, não. Eu já falo como se tivesse uma obrigação, meio que uma obrigação, porque por mais que o Cruzeiro tenha agradado no futebol nessas 2 últimas rodadas, são 2 rodadas com 1 ponto em 6. Então, bom futebol não pontua no campeonato. O que pontua é vencer. O Cruzeiro precisa voltar a vencer e recuperar aqueles pontos perdidos dentro de casa para Chapecoense. Empatar com o Grêmio em qualquer circunstância pode se considerar um resultado normal, é verdade, mas aquela derrota para Chapecoense lá não pode ser considerado um resultado normal. Ele precisa recuperar esses pontos fora de casa, precisa vencer a Ponte Preta, precisa aproveitar, né, que a maré tá boa, que a fase parece que tá voltando a ficar boa novamente, e começar a vencer. A gente não vai ficar satisfeito só se jogar bem, não. A gente precisa vencer também. E a Ponte é um time bem perigoso, tem um ataque muito rápido. Dá para destacar um jogo importante deles, foi um jogo contra o próprio Atlético, em que eles saíram perdendo o primeiro tempo, em 2 ataques no início do segundo tempo, menos de 5 minutos, eles viraram a partida. É um time muito veloz, tem o Luca no comando de ataque, como você bem falou, mas também tem jogadores cascudos, né? Tem o Renato Cajá, tem o Emerson Sheik, que foi titular contra o Santos, tem o Lins, que é aquele ex-Criciúma, que estava no banco nesse jogo contra o Santos também, que eu assisti e acompanhei esse jogo. O goleiro é o Aranha, que está meio fora de forma, mas contra o Santos pegou muito o Aranha, e até o Aranha está pegando muito, vejam só. E as laterais da Ponte Preta também são um perigo, principalmente com o Nino Paraíba, que não jogou na última partida, não sei se era suspensão ou lesão, mas ele não atuou. Meio campo, Fernando Bob dita muito o ritmo do jogo, né? Aquele jogador, aquele volante estilo Ariel Cabral, volante que tem bom passe, sabe jogar, sabe sair da marcação. Então é um time cheio de talento, cheio de bons jogadores, sabe? Um time que para as pretensões da Ponte Preta é muito bom, mas o Cruzeiro tem totais condições de chegar lá e vencer. A gente lembra que o Cruzeiro ano passado, a gente estava tão desacreditado com o Cruzeiro para a gente chegar lá no Moisés Lucarelli e fazer 4-0 na Ponte. A Rascaeta jogou demais naquela partida ano passado. E é o que a gente espera, uma boa atuação, mas boa atuação, João, não dá 3 pontos. O que dá 3 pontos é vencer. Nem que seja aquele 1-0 estilo My Name is Mano Menezes, mas vale mais ponto aquele 1-0 desse jeito do que jogar bonito e perder, João. Né, a Ponte tá num quadro de times, né, nesse campeonato. Eu até acho que 2 times oscilam muito, não é nem que oscilam muito para baixo. 2 times têm um nível muito abaixo, né, nesse campeonato. O Atlético Goianiense e o Avaí, em termos de investimento, etc e tal. A Ponte, ela vem num grupo aí que, assim, cai em 4, né? Talvez a Ponte pode acabar, né, com um elenco um pouquinho enxuto e tal,
sendo um dos rebaixados. Não parece que é o caso, né? A Ponte não dá sinais disso. A Ponte vai vencer jogos em casa, a Ponte vai atrapalhar a vida dos clubes fora. Então é um jogo perigoso, né? Um elenco com jogadores experientes, né? O Pedro fez uma análise muito boa aí dos riscos que a Ponte pode oferecer, mas né, é um quadro de um Cruzeiro que perdeu para o Chapecoense, que nesse sentido é até parelho. Acho que o Chapecoense é um pouco melhor, mas é parelho as perspectivas em relação ao campeonato. Então o Cruzeiro precisa recuperar esses pontos, que são pontos que não voltam, mas a gente fala em recuperar, aquele tropeço fora de casa que é aceitável, a gente precisa superar ele, né? Vencer o Santos na Vila Belmiro como o Cruzeiro venceu, ótimo, né? Acho que até a conta do torcedor do Cruzeiro, ao pegar a tabela no início do campeonato e ver, era mais ou menos essa, né? Se alguém chegasse e falasse que o Cruzeiro estaria, né, com 20 pontos nesse momento na liderança com o Corinthians, com a tabela que o Cruzeiro teve no início, era muito otimismo, né? O Cruzeiro vai ter agora a sequência de 2 jogos mais acessíveis, né? Ponte e Curitiba no Mineirão. Depois dessa sequência dura, né, que teve agora, Flamengo com Corinthians e Grêmio, e depois vai ter outra dura, né, com Atlético Mineiro e com Palmeiras. É um momento importante de afirmação para o Cruzeiro no campeonato. Um tropeço em Campinas aumenta muito a pressão sobre o clássico, sobre o confronto contra o Palmeiras, sobre o próprio duelo contra o Curitiba, né? O Cruzeiro nesse momento começa, né, a chegar à metade do turno, é o momento de se afirmar no G6, né, de se afirmar o tempo inteiro no campeonato. Estamos na Libertadores, porque ainda que o título seja muito difícil, e o investimento do Cruzeiro, né, num ano fora de Libertadores, etc., não é um investimento nessa altura também, mas é um investimento para estar na Libertadores. E não é para estar na Libertadores na condição do Atlético Paranaense ou do Botafogo no ano passado, né, perdendo nas últimas rodadas, assim, quase prêmio de consolação para 2 equipes que estavam muito abaixo do G4. É para o Cruzeiro conseguir a classificação até com alguma tranquilidade. E para isso, vencer jogos como esse contra a Ponte Preta é importante, né, Wanda? Exatamente, João. Muito bem observado. Vencer a Ponte Preta é um jogo chave para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma maratona difícil aí. A tabela desse campeonato brasileiro ela não foi muito favorável para o Cruzeiro. Jogos difíceis logo de cara. São Paulo, Santos, Corinthians, Grêmio, antes da 10ª rodada. Então o Cruzeiro tem se destacado por ter partidas tão decisivas contra os melhores times do Brasil logo no início do ano. Eu destaco aqui, por exemplo, o Cruzeiro e Santos. Toda vez que o Cruzeiro vai jogar em São Paulo, os grandes veículos de comunicação, ESPN, Fox, Rede Globo, eles procuram levar os atletas para participarem dos programas. E o Cruzeiro já enfrentou os 2 grandes da temporada, São Paulo os 3 grandes, né? São Paulo em casa, Santos e Corinthians fora, e o próximo adversário dos gigantes de São Paulo, o Palmeiras, né? Então o Cruzeiro fez boas partidas e agora vem alguns times do segundo escalão, Ponte, Frangas, dentre outros. Desculpa aí falar Frangas aí, o rival aqui de Minas Gerais. Destacando então, João, o Cruzeiro tem uma tabela que dá para poder brigar ainda por Libertadores. Não vou falar nada em título ainda. Eu acho que o Cruzeiro precisa melhorar muito seu futebol, precisa crescer muito dentro de campo. Já cresceu bastante, mas vamos brigar aí para poder desempenhar um bom papel no Campeonato Brasileiro e almejar algo melhor em 2018. João, gostaria de só cortar o pique aqui um momento. O Cruzeiro futebol americano, queria mandar um abraço aqui pro Wesley, lá do futebol americano, lá do estado do futebol americano. Ele joga no dia 24 de junho às 17 horas no Sesc Venda Nova pela final do campeonato da Copa Minas, né, de futebol americano. O Sada Cruzeiro Futebol versus o Imperadores. A oportunidade para o torcedor cruzeirense que gosta de futebol americano assistir essa finalíssima, João.
Daqui a pouquinho a gente vai dar uma passada também pelo especializado, reforçar esse convite, né? O Cruzeiro pode conseguir o seu primeiro título no futebol americano no final de semana. A gente tem aí o áudio do Felipe Fraga, né, que é o nosso correspondente de futebol americano. Guerreiros em Debate. Salve, salve, galera do Guerreiros dos Gramados. Aqui quem fala é Felipe Fraga, trazendo para vocês mais uma vez as novidades a respeito do futebol americano. Essa semana o Sada Cruzeiro enfrenta o Juiz de Fora Imperadores na final da primeira edição da Copa Minas, com boas perspectivas de vitória para a equipe estrelada. É a primeira edição do campeonato, só relembrando que não temos Campeonato Mineiro ainda esse ano, por questões de outras equipes, questões administrativas, discussões, e a federação organizou a Copa Minas. E o Cruzeiro está aí, 100% de aproveitamento, chegando nessa final com um adversário já conhecido. O Juiz de Fora vem de boas vitórias ao longo da competição, após a derrota na primeira partida. E pegando o Cruzeiro agora na final, vai tentar reverter, né, devolver o placar aí da partida do início do campeonato e conseguir esse título, levar para o Juiz de Fora, mas o Cruzeiro vai com tudo para garantir essa taça aí, a primeira como Sada Cruzeiro Futebol Americano. O jogo vai ser realizado às 17 horas no Sesc Venda Nova, com suporte da Brasil Futebol Americano, provavelmente transmissão pelo Facebook oficial do Cruzeiro e pelas redes sociais. A entrada do ingresso inteiro é R$20 e a meia é R$10, podendo ser adquiridos na central dos eventos, né, em postos espalhados pela cidade, e também na internet. Aí tem a taxa de 20%, mas conveniência, 2 contos, vale a pena. O ingresso está barato, compareça ao estádio. O Cruzeiro vai com tudo, está com a equipe consolidada aí, em busca desse primeiro título e já se preparando para o mês que vem iniciar a Liga Nacional de Futebol Americano, o Brasil Futebol Americano, onde vai enfrentar as grandes equipes do país e, quem sabe, levar o nome do Cruzeiro ao lugar mais alto do pódio aí também no futebol americano. Bom, pessoal, é isso. Um grande abraço a todos e até a próxima. Guerreiros em Debate. Eu queria dar um destaque agora um pouquinho a uma outra coisa, né? O Cruzeiro fez nesse final de semana uma estratégia muito bacana, uma ação muito bacana, né? O Media Day, né? Reunindo aí os principais blogueiros, portais, né? De torcedores que acompanham o clube, né? O Guerreiro dos Gramados, que está desde 2009, né? Uma trajetória aí de 8 anos, né? Cobrindo o Cruzeiro, né, diariamente. Não teve um dia nesse período aí que o Guerreiro dos Gramados não tivesse atento ao que está acontecendo no Cruzeiro. A gente nunca tirou férias, mas a gente teve presente, né, é um estreitamento de relações do clube com esses portais, né, com vários outros trabalhos muito bacanas também. A gente sempre destaca, né, que os portais, os blogueiros trabalham em parceria, né, para poder fazer essa cobertura de torcedor para torcedor em relação ao Cruzeiro, né? E no sábado a gente pôde escutar o Tinga, né, falando um pouco sobre a temporada, sobre os objetivos, sobre a importância da torcida, e a gente vai ouvir agora então um pouco do que o Tinga disse no sábado nesse evento, né, no Media Day realizado lá na Toca da Raposa 2. O Luciano, né, foi o nosso correspondente, representou a equipe do Guerreiro dos Gramados por lá. Guerreiros em Debate. Em relação a modelo de jogo, né, às vezes o treinador também fica possibilitado talvez de conduzir da maneira que tem que ser feito, talvez mais próximo daquilo que é a história do Cruzeiro, né? Você está, por exemplo, um exemplo do jogo contra o Corinthians. Então, ele jogou de um jeito contra o Atlético Goianiense, né, para ganhar o jogo, né, jogando para ganhar o jogo, né, propondo, querendo ganhar o jogo. E de repente ele estava pensando, acredito eu, não conversei isso com ele, mas acredito que eu pensando em jogar da mesma forma, talvez com o Robinho, e o Robinho sofreu uma pancada que faz parte do jogo e de repente perdeu o jogador. Então também o treinador às vezes fica engessado de poder ter continuidade naquilo que planeja, né? Mas eu vejo também que um ano é o mesmo ano que chegou aqui em 2015 e 2016, e fez o mesmo trabalho, que se pegar o percentual do ano nas duas passagens, são acima de 60% percentual de Libertadores. E jogando da mesma forma, variando algumas coisas. Então,
a gente pode pegar os mesmos modelos e usar para o que a gente quer. Então, vamos citar um outro exemplo. Contra o Santos, o Mano jogou com 3 volantes. Os lugares mais difíceis de se ganhar é do Santos na Vila, né? O Palmeiras foi lá agora, o melhor time, o time mais caro, e não ganhou dele. Tá? É difícil ganhar na Vila. A gente foi lá, ganhou e ganhou bem na Vila. Então, é tudo de como é o comportamento do próprio jogo, né? Então, a gente pode usar com 3 volantes a gente ganha o jogo, com 3 não. Acho que cada jogo tem sua história, então talvez o modelo, a história que o Cruzeiro tem de atacar, você pode atacar jogando com 5, né, você pode atacar, e também você pode jogar com um monte de atacante e não atacar. Então é modelo do próprio jogo vai mostrar. Lógico que entendo, e eu também sou como torcedor, eu quero ver sempre o time atacando, mas também nós temos um outro time, nós temos uma estratégia, nós temos um outro time que pensa também no modelo de jogo. Eu acho que o torcedor acredita muito no Mano, porque no momento mais difícil aí, 15, 16, o torcedor abraçou e o Mano chegou aqui, fez um baita trabalho, por isso que está aqui hoje, conduzindo da melhor forma. E eu tenho certeza, cara, que o nosso final de ano, esse ano, vai ser muito melhor do que foi 15, 16, alguns objetivos nós vamos alcançar. Guerreiros em Debate. Isso foi um pouquinho, né, um pouco do evento que a gente pôde prestigiar, né, e a gente agradece mais uma vez ao clube pelo convite, né, espera que esse caminho de estreitar os laços possa ser um caminho muito produtivo, né, certamente tem tudo para ser, é a valorização de um trabalho que é um trabalho da torcida, né, a gente sempre faz questão de dizer que a gente é só um pedacinho aí de 8 milhões de pessoas, mas é muito bacana que a gente possa também ter esse tipo de material para poder estar aqui debatendo, conversando, né, e apresentando no nosso debate. O importante é que o Sidney está na corneta aqui também, falando em relação os argumentos dele de sempre, de que não existe jogo fácil, né, de que título é só no final do campeonato. Se a gente seguir o Sidney, ele não tem debate, porque tudo é polêmico para ele, tudo está encerrado, né? Então a gente fala aqui as polêmicas para dizer, olha, não, tal jogo você tem que vencer, tal jogo o tropeço faz um pouco mais sentido, né? Claro, você pega o campeonato espanhol, o Barcelona vai olhar para o Real Madrid de um jeito, vai olhar para o Osasuna de outro. E o nível do futebol brasileiro também tem primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão. É normal que isso aconteça. Eu entendo, na contabilidade, todo jogo vale 3 pontos. Né? E aí, ao final, quem somar mais pontos é campeão. Mas a análise não é feita da frieza dos números, ela é feita também em relação às possibilidades. É por isso que a gente está destacando aqui, por exemplo, a importância do Cruzeiro vencer a Ponte Preta. Né? Com outro panorama de pontuação, seria até... o tropeço seria um pouquinho mais aceitável. Mas o Cruzeiro precisa reagir nesse momento do campeonato, precisa pontuar. Basicamente, Pedro, precisa terminar essa semana com mais 6 pontos na conta, né não? 6 pontos, não tem outra escolha não, viu, João? É isso aí. É pensar em Ponte Preta e Curitiba como adversários que, como o Sidneta fala, não são fáceis. Não é que a gente está falando que são adversários fáceis ou que são jogos fáceis, mas são jogos onde o Cruzeiro precisa se impor. Time que quer pretensões altas no campeonato não pode se arriscar. É 6 pontos contra Ponte, é 6 pontos contra Curitiba, é 6 pontos contra Atlético Goianiense. Tem que fazer 6 pontos contra Avaí, contra esses times de meio da tabela. Tem que fazer pontuar, tem que pontuar mesmo. Não adianta. Você tem que pensar num jogo grande, igual um jogo contra o Grêmio na Arena. Uma vitória é lucro. Um jogo contra o Santos na Vila, uma vitória é lucro. Você pode ter um empate, é um ótimo resultado. Agora, ir para Moisés do Carelli pensando que um empate é ótimo resultado, de jeito nenhum. É vitória, no mínimo, na nossa conta na quinta-feira, viu, João? E só para falar um pouco mais do jogo, eu acredito que o Cruzeiro tem ótimas perspectivas, principalmente com a volta de todo mundo. Porque se a gente for ficar dependendo de Léo e Caicedo na zaga, também vai ser um pouco complicado. Embora o Léo esteja suspenso para o jogo da quinta, espero que o Mano dessa vez não me venha com o Henrique. Se bem que o Henrique também é dúvida para a quinta por causa da lesão na perna, mas
espero que o Mano não venha com ninguém da volância na zaga. Ele joga com o Murilo mesmo, Murilo e o Caicedo, né? É o que tem por enquanto. E o Manuel tá voltando. Com o Manuel na zaga, a zaga já muda um pouco de patamar. O Diogo Barbosa precisa acordar um pouquinho também, porque a Ponte ataca muito pelos lados do campo. E hoje, como o Diogo Barbosa sofreu, se bem que era o Luan, basicamente, que às vezes caía por ali, então é até um pouco esperado, porque, como você e o Vander disseram, o Luan é realmente o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro, é disparado melhor, não tem nenhum que chega próximo a ele no futebol brasileiro, não tem ninguém que faça o que ele faz. A gente vê a dificuldade do Diogo Barbosa em marcar ele hoje, né? Mas não só o Diogo Barbosa, muita gente teve dificuldade em marcar o Luan. Mas o Cruzeiro precisa tomar cuidado pelos laterais, precisa acertar um pouco essa bola aérea que tá difícil, viu? Tá difícil o Cruzeiro não passar perrengue com essa bola na área. Se bem que a Ponte tem um time mais baixo, um time que joga mais no toque de bola, mais no contra-ataque. É outro time que o Cruzeiro vai pegar, que gosta de ter o contra-ataque à disposição. O Grêmio também é um time assim que gosta de ter o contra-ataque. E hoje o Cruzeiro, mesmo com o Grêmio se propondo a ter o contra-ataque, o Cruzeiro não teve medo, se lançou ao ataque, foi para cima. Espero que a postura contra a Ponte Preta não mude. É claro que é um jogo fora de casa, é claro que tem que ter um pouco mais de cuidado, a pressão inicial vai ser deles, mas eles também vão querer jogar pelo contra-ataque, assim como o Cruzeiro joga majoritariamente com o Mano. Então é um jogo complicado, mas, Sidney, não dá pra ficar pensando em ficar achando que o jogo é difícil, é complicado, não. É chegar lá e fazer os 3 pontos e trazer pra casa, porque e contra o Curitiba é ainda mais, se eu posso dizer assim, é uma obrigação ainda maior contra a Ponte Preta, contra o Curitiba, do que a Ponte Preta na quinta, João. É uma semana assim de 4 pontos, a gente vira no final e fala, tá, né, especialmente se for um ponto em Campinas e a vitória no Mineirão, mas a gente tá pensando também numa conjuntura, o Cruzeiro já perdeu pro Bahia fora, né, não é também, olha, o Cruzeiro vem de uma sequência de vitórias fora de casa e tem que manter isso porque não pode ser interrompido, não, a gente tá falando inclusive de ter uma sequência de bons resultados. O Cruzeiro teve um bom início de campeonato, mas a sequência recente não é boa, né? Nos últimos 5 jogos o Cruzeiro venceu 1, né? Então a necessidade de 2 vitórias nessa semana passa também pela questão da pontuação, né? Se a gente volta naquele argumento do ano passado, o time tá jogando bem, né? Mas merecia melhor sorte, mas os adversários se distanciando, e aí não teve tempo para poder chegar até a disputa da Libertadores, mesmo fazendo um bom retorno. O Cruzeiro tem hoje menos de 50% de aproveitamento dos pontos. É um aproveitamento muito ruim. E é só com um aproveitamento aí de 100% de pontos na semana que essa situação começa a melhorar. A gente segue a nossa conversa, então, também destacando outras notícias em relação ao Cruzeiro, né? Daqui a pouquinho a gente vai passar também para os resultados da última semana, mas a campanha do Cruzeiro no dia no dia da mulher, né, que os jogadores entraram com camisa, né, cada um com o seu número e algum dado sobre a violência contra a mulher, enfim, sobre as questões de gênero que passam e estão atreladas à dificuldade de ser mulher, né, ao machismo na sociedade, etc. A campanha do Cruzeiro está como finalista no Festival Internacional da Criatividade, né, no Festival de Cannes, né, na França. Muito bacana, é uma repercussão imensa, o principal festival de publicidade, né, do mundo, né? Então a gente tem aí o Cruzeiro representado com uma ação que foi de fato muito bacana. E o atacante Alejandro, do Sub-15 do Cruzeiro, foi convocado mais uma vez para a seleção Sub-15, né, uma aposta aí promissora do Cruzeiro, está buscando uma vaga no Sul-Americano Sub-15, né, na seleção que vai disputar a competição. A gente fala tanto, né, dos goleiros do Cruzeiro, tradicionalmente, né, nas seleções de base, ver um jogador de ofensivo, né, um atacante da base, ocupando esse espaço. O Cruzeiro há muito tempo não revela aí
É um jogador que se afirma, né? O Léo Bonatini, por exemplo, foi um caso desse, né? Que já chegou a atuar na seleção de base, mas não se afirmou no profissional do Cruzeiro. Enfim, a gente fica na torcida aí para que o Alejandro, é muito novo ainda, sub-15, né? Mas possa ter um desenvolvimento muito bacana e brilhar no profissional do Cruzeiro daqui a um tempo, né? Quem sabe aí 2 anos, 3 anos, quando ele tiver aí uma idade já para poder estourar, né? Se for um caso promissor aí, como um Gabriel Jesus, né? Um Vinícius Júnior, essa galera que já começa a aparecer aos 16, 17, daqui a 2, 3 anos a gente tem o Alejandro aí brilhando no profissional do Cruzeiro também, e a gente parabeniza o atleta aí pela convocação. Pedro, eu passo a bola agora para você fazer uma avaliação final aí desse Cruzeiro e Grêmio, também nas perspectivas para a semana, para o campeonato, o que o torcedor pode esperar aí nessa sequência, né, de campeonato. Tá decepcionado com o Cruzeiro até aqui, o Cruzeiro pode melhorar, enfim, seu balanço final, a sua avaliação, claro, sua despedida também da nossa audiência. Muito obrigado por engrandecer mais uma vez no nosso debate. Boa noite. Boa noite aí, João, boa noite ao Wander, ao Sidney. Assim, João, a gente espera que a gente volte aqui na Rádio GDG para falar que o Cruzeiro conseguiu 6 pontos essa semana. Que conseguiu vencer, que conseguiu convencer acima de tudo, né? E pontuar. O Cruzeiro precisa voltar a pontuar bem, precisa voltar a se aproximar lá da zona dos 6 primeiros. Tá próximo, é verdade, mas precisa chegar lá, de alguma forma. A pontuação do Cruzeiro no campeonato até então é esperada. Ninguém esperava que o Cruzeiro estivesse brigando pela liderança realmente. E também não esperava que o Cruzeiro tivesse desempenho de um time próximo à zona de rebaixamento. Então o Cruzeiro está dentro do limite aceitável. Não acho que está para esse clamor todo pela saída do treinador. Fez algumas partidas ruins, sim, é verdade. Principalmente ele destaca da parte da eliminação da Sul-Americana, foi uma partida ruim. O jogo contra o Chapecoense foi uma das piores partidas do ano. Mas, em geral, não dá para você ficar dispensando um trabalho por causa disso. Continuar o mesmo trabalho, a mesma toada e seguir em frente. E continuar no mesmo nível. Acredito que o Cruzeiro tenha boas condições de sair de Campinas com 3 pontos, principalmente se apresentar o futebol apresentado hoje. E hoje jogou muito bem e tem todas as condições de fazer um campeonato decente que um campeonato decente para o Cruzeiro com esse elenco, com esse time, no mínimo classificação para Libertadores e igual você falou, João, para fase de grupos, não para pré-Libertadores, não para 5º ou 6º colocados. Se o Cruzeiro terminar em 5º ou 6º, é uma boa colocação, mas ainda é abaixo das expectativas. As expectativas do Cruzeiro no ano, no mínimo, G4. Se for para brigar por título ou alguma coisa maior assim no campeonato, aí chega a ser lucro, né? Mas você não pode mirar aquele objetivo, porque você sempre se contenta com um pouco abaixo. Então, se você mira o G4, é perigoso você beliscar uma Sul-Americana. Então, se você mirar o título, é perigoso você conseguir brigar pelo G4. Então, você tem que olhar para cima, olhar para o Corinthians, olhar para o Grêmio, olhar para os times que estão disparando hoje e tentar diminuir a distância deles. Aí lá para a 30ª rodada a gente vai saber quais são as pretensões ou não, o que dá para a gente alcançar ou não. Mas, como prognóstico, João, eu acredito que o G4 é o campeonato decente que o Cruzeiro faz, é o campeonato justo e correto. E não tem que criar expectativa e pressão desnecessária por causa disso. Você tem que mirar os melhores, sempre. Você não pode fazer um campeonato mirando, vamos fazer os 60 pontos é suficiente para Libertadores. Ou vamos fazer os 45 pontos que é o suficiente para não cair. Não, você tem que pensar em conquistar 3 pontos a cada rodada e olhar para cima. Tem que olhar para os melhores times do Brasil. O Cruzeiro enfrentou essa semana o líder e o vice-líder jogando de igual para igual. É verdade que foram só
um ponto nesses 6 pontos disputados, mas jogou de igual para igual com os dois. Isso dá até boas perspectivas para um confronto que vai ser daqui para frente, um pouco mais para frente, que é o confronto contra o Palmeiras na Copa do Brasil. O Cruzeiro tem condições de jogar de igual para igual com qualquer time no Brasil hoje em dia. A gente viu isso é claro. Nós não ficamos para trás no futebol de nenhum time, mas precisamos estar nos nossos melhores dias. Precisamos acertar o gol, acertar o pé, acertar as finalizações. Hoje, apesar das 18 finalizações ao gol, foram mais de 10 finalizações para fora. A precisão das finalizações do Grêmio foi muito maior. Foi isso que determinou o resultado, 3-3, porque eles tiveram uma precisão maior que quase 60% de precisão de finalizações, e o Cruzeiro ficou lá pela faixa dos 30%. Então são pequenos detalhes que, se ajustados, João, a gente tem boas perspectivas para o campeonato, viu? Me parece isso também, Pedro. Eu agradeço mais uma vez, boa noite. Vou passar agora também para os resultados da semana. O Contagem Towers, equipe de basquete parceira do Guerreiro dos Gramados, infelizmente foi eliminado na semifinal da Liga Ouro, Liga de Acesso ao NBB. Foi derrotado no jogo 5, no ginásio do Riacho, em Contagem, na casa do Sada Cruzeiro, por 78-70, para o Joinville, que acabou ficando com a vaga. Joinville e Botafogo fazem a decisão a uma vaga apenas na Liga Ouro, que é a vaga para o lugar do Caxias do Sul, rebaixado no NBB desse ano. As possíveis desistências podem gerar ou a permanência do Caxias do Sul ou novos convites. O Campo Mourão é uma das equipes que está avaliando a desistência da próxima edição do NBB. Há um papo forte sobre o Brasília não ter condições. Quem sabe aí o Contagem Towers consegue ainda o acesso, tendo ficado em terceiro na Liga Ouro, mas infelizmente a equipe acabou eliminada da competição ainda na fase semifinal. A equipe júnior do Cruzeiro venceu o América de Teoflotone por 3-0. A equipe júnior do Cruzeiro foi até Teoflotone e venceu a equipe pelo Campeonato Mineiro Sub-20 por 3-0. E no tênis, Pedro Bernardi foi mais uma vez campeão no torneio de duplas. Dessa vez o F3 de Arad, na Romênia, ao lado de Pedro Sakamoto. É o segundo título do tenista cruzeirense em uma semana. Estreou hoje com vitória em Blois, na França, ao lado agora do Thiago Monteiro, um dos mais promissores tenistas brasileiros, top 100 no ranking de simples. Os dois estão atuando juntos no Challenger de Blois e venceram hoje também na estreia, buscando aí recuperar o seu lugar no top 300 do ranking. Além disso, os cruzeirenses Marcelo Melo e Bruno Soares, não atletas do clube, mas grandes cruzeirenses, sempre falando do Cruzeiro aí na mídia e etc., venceram os torneios de Monte Carlo e de Stuttgart, o Marcelo em Stuttgart, o Marcelo em Monte Carlo e o Bruno em Stuttgart essa semana também conquistaram títulos nas duplas. O atletismo teve vitória de Wellington Bezerro da Silva na quarta etapa do circuito Caixa de Salvador, vitória de Vamar de Oliveira na quarta etapa do circuito Superação Unify de Vargem Grande do Sul, em São Paulo, vitória de Ivanildo Pereira dos Anjos na 7ª corrida de São João, em Barão de Cocais, 6 km, segundo lugar com Edmilson dos Reis Santana na 15ª edição da Maratona Internacional do Rio de Janeiro. A Graciete Moreira Carneiro foi a 7ª na prova feminina e no masculino ainda o 8º lugar de Marcos Antônio Pereira. Na meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, o Cruzeiro ficou com o 3º lugar com Valdir Sérgio de Oliveira. Nessa semana tem rodada completa no sábado a partir de 9 da manhã de Campeonato Mineiro Sub-15, Sub-17, Sub-20 e tem também, o Wander já lembrou aqui, a final da Copa Minas de Futebol Americano, Sada Cruzeiro e Juiz de Fora Imperadores, às 17 horas no Sesc Venda Nova. Vem aí o primeiro título do Sada Cruzeiro no futebol americano. Além disso, no futebol, o Cruzeiro teve uma semana de um pontinho só, derrota para o Corinthians por 1-0 em São Paulo, empate em 3-3 com o Grêmio, agora há pouco no Mineirão. Essa semana tem Cruzeiro e Ponte Preta na quinta-feira e Cruzeiro e Curitiba no domingo, Cruzeiro buscando a reação. Vamos ao resultado das enquetes agora também. A primeira delas, que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Grêmio? 42%, nota 7. A arbitragem foi responsável pelo resultado do primeiro tempo, 51% dizendo que sim, reclamando do pênalti não dado em cima do Rafael Sobis.
Houve culpados nos lances dos gols no primeiro tempo, falha coletiva, 51%. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo? 61%. Nota 7. Quem foi o melhor do Cruzeiro contra o Grêmio? Romero venceu com 66%. E esse jogo foi o melhor jogo do campeonato? 73% dizendo que sim. Eu lembro agora que o Guerreiros em Debate é um programa que vai ao ar ao vivo nas segundas-feiras às 21 horas. Hoje foi um pouquinho mais tarde em função da partida contra o Grêmio, né? E é feito sempre ao vivo, mas também é gravado. Então se você perdeu uma parte, chegou agora, quer indicar para alguém, é só acessar amanhã a radio.guerreirosgramados.com.br. Vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como estão disponíveis lá também todos os programas feitos desde o início do ano passado. O Guerreiros em Debate está no ar aí desde o segundo semestre de 2012, completando aí 5 anos já de atividade com debates semanais sobre o Cruzeiro. A gente volta, portanto, na próxima segunda para mais um debate, dessa vez às 21 horas. Além disso, tem pré-jogo, pós-jogo, colunas, né, muita coisa saindo sempre sobre o Cruzeiro, cobertura atualizada no Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Então, confere, segue acompanhando o nosso conteúdo, nossa produção e aguardamos você na próxima segunda para mais um debate. Até a próxima, pessoal. Guerreiros em Debate.